Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre como deve ser a nossa vida depois de sairmos da festa. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Gostaria de pedir a você que talvez não seja inscrito ainda no canal para que você possa estar se inscrevendo. A você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, né? E para você também estar ativando as notificações, né? Para você poder estar recebendo avisos do próprio YouTube sobre novos vídeos que nós postamos aqui toda semana. Eu agradeço e que Deus te abençoe. Bem, você deve estar curioso, pensando do que eu estou falando. Não, o que está falando de sair de festa, etc e tal. Eu quero dividir com vocês uma passagem da Bíblia que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 1. Eu vou pôr aí na tela para vocês vão estar vendo, que diz o seguinte: acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Bem, como eu falei no início do vídeo, falando a respeito de como deve ser a nossa vida depois que nós saímos da festa, né? Talvez até fazendo uma alusão à forma como que às vezes você passando nas ruas, seja de manhã ou às vezes à noite, dependendo do horário que você passa, do dia ou do momento, né? Você vê pessoas saindo das festas que a gente vê por aí, né? Você vê as pessoas às vezes em contexto de embriaguez, num contexto de briga, de violência, de baderna, talvez até depredando o patrimônio público, fazendo bagunça na rua, etc e tal. Uma lida rápida, né, passando apenas o versículo 31 aqui, a gente entende que, poxa, o pessoal saiu da festa e saiu quebrando poste ídolo, saiu cortando, derrubando os altos, derrubando altares, né? Podemos ser levados a crer que, poxa, então o pessoal ficou reunido lá. O que aconteceu, né? Então essa passagem, né, ela fala de uma atitude, na verdade, que as pessoas que saíram daquela festa, que eu já vou explicar para vocês que festa é, do que está se tratando, né, para você poder entender, e que isso é muito importante, né? Nós temos que, quando lemos o texto bíblico, nós temos que entender o contexto em que ele foi escrito e conseguir aí sim, juntando todos os detalhes, nós conseguimos então chegar ao correto entendimento dele, né? E claro, dependendo sempre da ajuda do Senhor pelo seu Espírito, para que ele nos ilumine, né? E nos dê capacidade de entender o texto bíblico. Mas aqui, especificamente, né, o que eu queria falar para vocês a respeito desse texto é que, na verdade, a história, o contexto dele maior vai começar a partir do reinado de Ezequias, né, que foi um dos reis de Israel, 12º, 13º rei, né, se for considerado depois de Salomão, seria o 12º, né, da descendência de Salomão, ou melhor, de Davi, né, da descendência de Davi, e ele seria o 13º, então, rei, né? E essa festa que nós estamos falando, trata-se da festa da Páscoa. E onde isso aconteceu? Isso aconteceu em Jerusalém, né? E essa atitude que nós lemos aqui, e que eu mostrei na passagem para vocês, foi após essa festa, foi um resultante dessa festa e o que ela provocou de mudança na vida daqueles homens, daquele povo que se reuniu lá por 14 dias. Esse foi o período que eles estiveram lá reunidos. Eles não ficaram apenas 7 dias, que era o que tradicionalmente durava uma festa de Páscoa, mas eles ficaram reunidos por 14 dias. Tamanha foi a alegria por causa dessa reunião. E por que falamos isso? Porque desde o rei Salomão e da consagração do templo, em 2
Segundo Crônicas, capítulo 6, nós estamos no capítulo 30, né? Quer dizer, todo esse período não teve celebração de Páscoa. Todo esse período não houve a celebração de uma das 3 principais festas do povo judeu naquela época. Se a gente tentasse fazer uma conta aproximada aí, considerando mais ou menos o período que cada rei, né, viveu, daria em torno de uns 225 anos. Então já faziam muito tempo, né? Esses relatos que eu estou falando para vocês aqui estão escritos, ou descritos, melhor dizendo, no capítulo de 2 Crônicas, capítulo 30. Né? Então, aqueles homens, depois que se reuniram sobre a batuta, né, sobre as orientações do rei Ezequias, que voltou a chamar os sacerdotes, a consagrá-los, a prepará-los, ele mandou convites, né, não somente para o reino de Judá, mas também, como foi lido aqui, Efraim, Manassés, Aser, Zebulon, outras tribos já de Israel, que era outro reino, inclusive, foram chamados e muitas pessoas foram para lá com o propósito de celebrar essa festa, né? Agora, o que será que aconteceu de especial nessa festa e que acabou chamando a atenção deles? Basicamente, nós podemos dizer que essas mudanças que ocorreram, né, essa transformação, esse desejo deles de mudança de vida espiritual, vamos colocar assim, aconteceu por 3 razões principais que eu vou colocar aqui para você. Primeira delas, porque o povo foi impactado pela palavra de Deus, porque quando eles se reuniram para celebrar a Páscoa, a palavra de Deus era lida durante esse período pelo sumo sacerdote, né, ou pelos escribas, né, ela era lida e ela era explicada, né, pelos sacerdotes no meio do povo. Então o povo também foi impactado pela presença de Deus. Eles foram impactados pela presença de Deus e isso foi algo marcante na vida deles, como há muito tempo, né, não acontecia no meio do reino de Judá. Né? E terceiro ponto, o povo foi impactado também pela misericórdia, né? E podemos dizer até mesmo pela graça de Deus, pois Deus rapidamente, né, se manifestou lá, atendeu as orações que lá foram feitas, a presença de Deus foi fortemente sentida naquele local e a vida daqueles homens mudou, né? A vida daqueles homens foi impactada de tal forma que eles não puderam sair daquela festa e continuar do mesmo jeito que eles entraram nela. Ou seja, eles estavam numa situação de desobediência, de idolatria, adorando outros deuses, estavam numa situação de total desagrado ao Senhor, mas agora em diante eles deveriam então viver de uma outra forma, buscando como agradar a Deus, obedecendo a sua palavra, seguindo, né, as orientações da palavra de Deus. Então essa transformação ocorreu na vida desses homens, né? Mas ela não deveria limitar-se à vida deles, mas ela deveria também afetar o ambiente ao redor de onde eles estavam, né? Suas famílias, o seu local de trabalho, onde eles estavam, deveria ser afetado. E que lições nós podemos tirar disso? Né? Podemos tirar algumas lições preciosas, porque isso que aconteceu na época do rei Ezequias, com toda aquela população que se reuniu lá, precisa acontecer e pode acontecer na minha vida e na sua, nos dias de hoje. Pois nós estamos hoje numa situação muito parecida, né? E eu quero que você pare para meditar e pense no seguinte: imagine que agora você foi convidado para participar de um banquete, de uma festa, né? Só que ao invés de estar lá o rei Ezequias, quem está te chamando para essa festa é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Imagine que ele está te chamando, né? Imagine que o Senhor está chamando você para cear com Ele. E ao conversar com Cristo, ao ter contato com Ele, você olha para si e percebe o estado de miséria espiritual em que você se encontra, de pecaminosidade em que você se encontra e percebe a necessidade de uma mudança. Há arrependimento no seu coração, há transformação de vida, né?
Então, da mesma forma que aconteceu, né, e a gente tem um exemplo disso, que acontece lá em Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 9, onde acontece com Zaqueu. Zaqueu estava procurando conhecer Jesus, procurando encontrar-se com ele, quando de repente Jesus passando por aquela região onde estava Zaqueu em cima da árvore, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque a mim me convém pousar na sua casa. Então, vamos dizer que foi uma situação inusitada e inesperada para a vida de Zaqueu. Zaqueu queria apenas ver, estava curioso para ver Jesus, mas ele, mais do que isso, mais tarde estava reunido, recebendo Cristo em sua própria casa, e depois que eles estavam lá, tiveram um momento de banquete, de comunhão, né, de estarem se alimentando juntos, de conversa, de franqueza. E aí aquele homem levanta e faz uma declaração dizendo: olha, Zaqueu era cobrador de impostos, né? Dizendo: ó, se eu tiver defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais, que era o padrão naquela época, né? Era a orientação da própria palavra de Deus, né? E estava doando metade dos bens dele, etc e tal. Uma série de coisas ele falou, e de modo que Cristo, quando vê essa atitude dele, ele fala: ó, verdadeiramente a salvação chegou a esta casa, porque este aqui também era filho de Abraão. Ou seja, houve uma transformação na vida de Zaqueu após o encontro com Jesus. E isso que aconteceu na vida de Zaqueu, que aconteceu na vida destes homens na época aqui do rei Ezequias, por ocasião da celebração da Páscoa, pode e precisa acontecer na minha vida e na sua vida também. Ao nos encontrarmos com Cristo, ao entendermos a situação em que nos encontramos, na situação nova em que Ele nos coloca, nós precisamos então nos posicionar de uma outra maneira. Nós precisamos então estar dispostos a viver de uma outra maneira, de uma maneira que agrade aquele que nos chamou, aquele que nos convidou para essa festa. E aí vem a pergunta, e eu faço para você: o rei está te chamando. O rei está chamando você para cear com ele, para celebrar com ele. Qual vai ser a sua resposta? Ah, não vou porque eu tenho medo. Ah, não vou porque aí eu vou ter que mudar. Ah, não vou, primeiro eu vou me consertar, vou tentar melhorar. Não. O convite do Senhor é para que você venha como está. Aquilo que precisar ser mudado, transformado em você, Ele mesmo se encarrega de fazer. Então, que você possa ser abençoado por essa breve meditação da Palavra de Deus, numa passagem, né, aparentemente, né, despretensiosa, que está falando para nós aqui em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 1. Mas quanta riqueza está contida ali quando você consegue, né, aí sim entender o contexto em que ela foi colocada, né, e aí ela ganha o seu sentido correto, para que você possa entender que é isso que precisa acontecer na nossa vida quando nos encontramos com Cristo. E a pergunta vale para nós: se nós que dizemos que estamos em Cristo não estamos tendo nenhuma mudança, nenhuma transformação da nossa vida de quando nós não estávamos com Ele, talvez nós não tenhamos aí nos encontrado efetivamente com o Senhor. Então, que Deus te abençoe, que você possa refletir nessas palavras, refletir na palavra de Deus, e que o Senhor, através do seu Espírito, toque no seu coração, para que você possa aí voltar-se para Ele, porque Ele é grandioso em perdoar e rico em misericórdia. Que Deus te abençoe.